Então, pessoal, essa é a última parte da nossa matéria do curso de Probe 2, certo? Desculpem aí os desencontros, temos probleminhas por aqui, mas nós terminamos a matéria hoje e aí nós temos cerca de 2 semanas para fazer avaliações, tirar dúvidas, ver como é que vocês estão. Novamente, o pessoal que chegou até aqui, eu estou bem satisfeito com os resultados, tá certo? Tem ali uma coisa ou outra que pontualmente vocês vão ter que revisar, mas probabilidade é isso mesmo. Você não aprende probabilidade no semestre, tá certo? Mas eu estou em geral satisfeito com o que a gente tem feito até aqui. O que é que nós vamos falar hoje? Distribuição normal bivariada e algumas propriedades ainda da covariância, correlação, que é um conceito que eu vou apresentar hoje para vocês, e alguns resultados de esperança condicional, tá? Com isso a gente fecha o que a gente precisa e aí resta exercício e avaliação. Então, o que é a distribuição normal bivariada? A densidade conjunta de duas variáveis aleatórias x e y, onde x e y, o vetor x e y segue distribuição normal bivariada com parâmetro de médias com vetor de médias μx, μy, variâncias σx ao quadrado, σy ao quadrado e um outro parâmetrozinho aqui, ρ, que a gente vai já ver quem ele é na verdade, tá certo? Ρ é o que a gente chama de correlação, tá? Então, a expressão para a densidade da normal bivariada, ela assusta um pouquinho de paciência, não se assuste muito. 1 sobre 2π, σx, σy, a raiz, deixa eu ajeitar aqui, raiz de 1 menos ρ ao quadrado, 1 sobre isso, esp de menos k, onde esse k ele é igual a 1 sobre 2 que multiplica 1 menos ρ ao quadrado, x menos μ de x sobre σx ao quadrado, mais, isso aqui vocês devem estar familiares já, isso daqui vem da normal univariada, né? Y menos μ de y sobre σy ao quadrado, mais, ou menos, perdão, 2 vezes ρ que multiplica x menos μ de x, y menos μ de y, sobre σx, σy, certo? Nessas condições, a gente vai ver que a variância de x é σ2, a variância de y, σx2, σ2y, certo? E a covariância de x e y vai ser igual a ρ, σx, σy. Nós vamos tentar mostrar isso, certo? Então vocês veem que a expressão ela é um pouco extensa, tá? Não é tão confortável, digamos, fazer contas com essa densidade. Tem muitas fatorações, muitos quadrados para completar, tá certo? É verdade que essa densidade ela admite uma representação utilizando matrizes que é muito mais conveniente e generaliza muito bem para mais do que 2 dimensões. Aqui, se eu for escrever a normal com 3 dimensões, uma normal trivariada, digamos, essa expressão ficaria muito extensa, certo? Mas tem uma notação matricial que sumariza isso daqui muito bem, tá certo? Para quem tiver alguma curiosidade, isso daqui que aparece, né, esse K, no núcleo dele vai aparecer x menos μ transposto sigma menos 1 x menos μ, certo? Isso aqui é o que a gente conhece como uma forma quadrática. μ é a matriz de variância, sigma é a matriz de variância e covariância. Na diagonal principal dela você tem a variância de cada uma das componentes do vetor x, certo? Na verdade, assim, do vetor de variáveis aleatórias, certo? E fora da diagonal principal você tem as covariâncias.
Então na posição 1, 2, você teria a covariância entre o primeiro e o segundo componente do seu vetor e assim vai. Tá? Para duas dimensões, se você abrir essa expressão, fizer a continha, né? Escreve a matriz, escreve o vetor e faz a conta, você vai encontrar isso daqui, tá certo? A primeira coisa que a gente vai ver é a densidade condicional de x dado y. Tá? A gente vai ver que a distribuição de x dado y também é normal, tá, ok? Vou fazer aqui as continhas rapidinho. Então, distribuição condicional. A densidade f de x dado y, isso é a densidade conjunta, dividido pela densidade marginal de y, tá? E aqui a gente vai fazer as contas de um jeito mais ou menos esperto. Por quê? Se eu for abrir aqui as contas, achar essa densidade aqui, achar essa densidade aqui e começar a cancelar, a fatorar e tudo mais, não vai ter tanto problema, certo? Só é chatinho de fazer, mas vai ficar muito extenso. O que é que eu vou fazer? Ora, essa densidade condicional aqui, o que tiver y nela pode ser tratado como constante, né? O seu x aqui é a variável que mais te interessa. Então, tudo que tiver apenas y, que não depender de x de nenhuma forma, eu vou jogar para uma constante. Então, ó, esse termo aqui vai virar uma constante, esse termo aqui vai virar uma constante, esse termo aqui vai virar uma constante, tá? Então, eu vou escrever isso como sendo uma constante em y, certo? Essa constante é uma função de y. É estranho falar que a constante é uma função, mas entendo, né? Constante em relação a x. Y está fixado, você já tem conhecimento sobre y. Lembra, distribuição condicional é assim. Você tem conhecimento sobre uma variável aleatória e você quer saber como esse conhecimento afeta a outra variável. Então isso daqui fica um constante em y vezes a densidade de x e y. Eu vou tirar mais termos ainda dessa densidade, né? Eu vou tirar esse termo aqui e eu vou tirar, na verdade, veja, é esp desse termo aqui, né? E eu vou tirar tudo isso daqui para colocar na constante, tá? Então isso aqui vai ficar uma outra constante em y. E eu não vou me preocupar muito com essas constantes, porque no final eu vou chegar numa expressão de uma densidade que depende de x apenas por algo desse tipo aqui, x2 mais algumas coisas, certo? Ou x2 menos alguma coisa ao quadrado. E aí isso acaba sendo uma normal também, tá? É só você olhar para o núcleo da distribuição que você consegue identificar ela. Se ela depende de x através de algo desse tipo, você tem uma normal. Se depende de x através de algo desse tipo, você tem uma beta. Se é algo desse tipo, você tem uma gama e por aí vai, tá? A constante normalizadora aqui fica determinada por esse núcleo. É a constante que você vai integrar e vai colocar ela ali para a integral da 1, certo? Então aqui eu estou olhando o meu rascunho porque essas contas não são tão bonitas. Fica uma outra constante vezes esp de menos 1 sobre 2, 1 menos ρ ao quadrado, que multiplica, ó, tudo que tem x vai ficar aqui. Isso aqui tem x, né? Esse termo tem x, eu deixei ele aqui. Esse termo aqui, eu não vou deixar ele nessa expressão, então esp de menos 1 sobre 2, que multiplica 1 menos ρ ao quadrado vezes isso, vem para essa constante aqui, esse termo vai desaparecer por enquanto, e esse aqui permanece, 2ρ, x menos μ de x, y menos μ de y, sobre sigma x, sigma y, certo? Fecha aqui, fecha aqui. Então, melhoramos um pouquinho a expressão, colocamos aqui o que precisava ser retirado, a gente colocou para cá, tá certo? O que a gente vai fazer em seguida? Eu vou abrir esse quadrado e eu vou colocar esse sigma x em evidência, certo? Eu vou colocar sigma x ao quadrado em evidência. Então, aqui vai sair esse sigma x ao quadrado e vem para cá. Aqui vai sair esse sigma e vem para cá e vai ficar um sigma aqui em cima, tá certo?
E esse mi ao quadrado que vai aparecer aqui quando eu expandir x menos mi de x ao quadrado, vai ficar x2 menos 2mx vezes x, mais mi de x ao quadrado, vai para fora e fica uma constante, e adentra essa constante aqui e vira uma outra constante, certo? Então vamos lá. O que eu tenho agora aqui é uma outra constante, certo? Aqui tem y, tem mi de x, tem sigma x, tem sigma y, tem mi de y, tem tudo que não é x, certo? Então isso aqui vezes esp de menos 1 sobre 2 sigma 2x 1 menos ρ ao quadrado, tá? Coloquei o sigma 2x em evidência, que multiplica o x menos mi ao quadrado, aqui já ficou x2 menos, bom, na outra expressão, na outra expressão que a gente tem bem aqui, ó, certo? Bem aqui, aparece x aonde? Apenas nesse termo aqui, né? Nesse primeiro termo. Então, quando eu for distribuir esse produto aqui, eu vou guardar apenas o x vezes isso e o 2ρ mi de x vezes isso sobre isso daqui vai para a constante também. Então, aqui vai ficar só, colocando em evidência logo, 2x que multiplica mi de x, lembra, ó, x menos mi de x ao quadrado, apareceu x2 menos 2x mi de x, está aqui ele, tá certo? Mais ρ sigma x sobre sigma y, isso daqui é porque eu coloquei sigma 2 em evidência aqui. Então saiu sigma 2, fica um sigma x aqui em cima, que multiplica y menos mi de y, certo? Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, tá? Então veja, o que tem aqui vem desse quadrado e esse termo aqui, 2ρ x vezes isso, eu coloquei 2x em evidência, o menos 2x vezes mi e o menos 2ρ x vezes isso, tá aqui, tá? Certo, o que é que eu tenho agora? Vou fechar aqui as chaves. O que é que eu tenho agora? x2 menos 2 vezes x vezes alguma coisa. Eu vou completar um quadrado aqui. Falta o quadrado disso daqui. Então, x2 menos 2 vezes x vezes isso, que eu vou chamar aqui de b, por exemplo. Então, x2 menos 2x vezes b, mais b ao quadrado menos b ao quadrado. Mas perceba que nessa expressão aqui não tem x. Então, esse esp de b ao quadrado que aparece aqui, eu coloco aqui para essa outra constante que vai aparecer agora. E fica menos 1 sobre 2 sigma x ao quadrado, 1 menos ρ ao quadrado, que multiplica x menos essa expressão toda aqui, x menos mi de x mais ρ sigma x sobre sigma y, y menos mi de y, tudo isso ao quadrado, ok? Então, eu sei que a distribuição normal ela tem um núcleo que é assim, menos 1 sobre 2 sigma 2, x menos mi ao quadrado, certo? A distribuição normal é uma constante, a densidade dela é uma constante vezes esse núcleo. Compara essa expressão com essa expressão aqui. Está aqui o esp de menos 1/2, e aqui embaixo, isso daqui faz o papel de sigma 2, isso daqui faz o papel de mi. Então, a distribuição condicional de x dado y, isso aqui é um pouquinho de abuso de notação, mas tudo bem, ela tem média mi de x mais ρ sigma x sobre sigma y, y menos mi de y, e ela tem variância sigma x ao quadrado, 1 menos ρ ao quadrado, certo? Essa é a distribuição condicional de x dado y. Então, cada vez que você observa o valor de y, você tem uma distribuição condicional diferente para x, tá? A variabilidade dessa distribuição não muda,
mas a locação muda, tá certo? O local onde a média está vai mudar através disso daqui, dependendo do que você observou do x. Perfeito? Então, veja o seguinte, quando ρ é igual a zero, você tem que x dado y tem distribuição normal, mi de x, né, que zera, sigma x ao quadrado, certo? Quando ρ é zero, a distribuição condicional é isso daqui, ou seja, não depende do y, você tem independência entre o x e o y. Lembra que a gente comentou que a covariância zero não implica independência. Se você tem independência, você de fato tem covariância igual a zero, porque a covariância de x e y é a esperança de x e y menos esperança de x, esperança de y, certo? Então, se você tem independência, a esperança desse produto vira o produto das esperanças e cancela com esse. Então, independência implica covariância zero, mas covariância zero não implica independência. Um contra-exemplo é você pegar x normal 0, sigma 2, y igual a x ao quadrado. Se você calcular a covariância aqui, vai ficar a esperança de x3, né? X vezes y, menos esperança de x é zero, esse termo aqui zero. Só que a esperança de x3 é zero, certo? Então a covariância dá zero, mas você não tem dependência, porque y é x ao quadrado, você tem uma dependência bem explícita, tá? Contudo, se você estiver falando de uma distribuição normal bivariada e você tiver covariância igual a zero, você tem independência. Isso só acontece aqui na normal, tá certo? Apenas no contexto da normal, covariância igual a zero implica independência. As densidades marginais você pode obter fazendo essas continhas desse jeito, colocando as constantes para lá, vendo o núcleo do que fica, e o que você vai concluir é que a distribuição marginal de x, certo? Ela é normal mi de x, sigma x ao quadrado, e a de y, analogamente, né, pela simetria do problema, ela é igual a isso daqui, certo? É normal mi de y, sigma y ao quadrado. Então, está aqui a densidade condicional e está aqui as densidades marginais, certo? Bom, esse parâmetrozinho ρ aqui, ele vai representar uma quantidade que a gente conhece como correlação de x e y. Vamos ver direitinho quem é esse ρ. Eu vou calcular a covariância de x e y. Vejamos. Para calcular a covariância de x e y, eu vou fazer uma coisinha aqui primeiro. Observe essa integral aqui. Y menos mi de y vezes f de y dado x dy. Tá? Eu vou precisar dessa integral aqui no meio das minhas contas, então vou fazer logo ela. Ixi, eu troquei. Bom, seria mais interessante ter escrito x menos mi de x, f de x dado y dx, porque foi o que eu escrevi aqui, certo? Mas a densidade de y dado x é mi de y mais ρ sigma y sobre sigma x, x menos mi de x, sigma 2y, 1 menos ρ ao quadrado. Então, y dado x tem uma distribuição normal com média mi de y mais ρ sigma y sigma x, x menos mi de x e variância sigma y ao quadrado, 1 menos ρ ao quadrado, tá? Essa é a densidade condicional de y dado x. Então, a esperança de y dado x é isso daqui. O que quer dizer que a esperança de y menos mi de y dado x é isso daqui menos mi de y. Repetindo, a esperança de y dado x é isso daqui. A esperança de y dado x menos, a esperança de y menos mi de y dado x é igual a apenas isso daqui. Tá? E é o que eu tenho aqui, né? Isso aqui é o valor esperado, ó, uma função de y vezes a densidade condicional,
Isso daqui é o valor esperado de y menos mi de y dado x. Isso daqui. Então essa integral é ρ sigma y sobre sigma x, x menos mi de x. Certo? Faz essas contas de próprio punho, certo? Pega papel e caneta, vai pausando, vai acompanhando no ROS e vai fazendo passo a passo, pelo menos uma vez. Isso aqui não espere só olhar para cá e entender o que está acontecendo. É bom você pegar e fazer, tá? Então eu tenho essa integral aqui. Por que essa integral vai ser útil? Eu vou calcular a covariância de x e y. Covariância é a esperança de x menos mi de x vezes y menos mi de y, né? Definição da covariância. Essa outra formulazinha que a gente vê aqui, ela decorre dessa quando você distribui esse produto, tá? E isso daqui é a integral da integral menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito, disso daqui, x menos mi de x, y menos mi de y, f de x e y, a densidade conjunta. Aqui eu vou colocar primeiro a integral em x, dx, dy, certo? Ok, mas f de x e y, isso daqui é f de x dado y, perdão, f de x dado y vezes f de y, né? A densidade condicional é a conjunta sobre a marginal. Passa para lá multiplicando, fica isso. Então eu vou trocar isso para cá. O que eu vou ficar é com a integral de... eu vou deixar tudo que tem x aqui dentro. Aliás, tudo que tem x aqui dentro... Pera, gente, eu quero usar isso mesmo. Não, eu quero usar isso daqui, desculpem. Eu quero usar isso daqui. F de y dado x, f de x, certo? Tá? A conjunta dividida pela marginal de x dá a condicional de y dado x. Então a integral daqui até aqui. E eu vou integrar em y primeiro. Pronto, agora vai ficar direitinho. Integrando isso daqui em y primeiro, ó, eu vou deixar o que não tem y para fora. Aqui tem y. Aqui tem y. Aqui tem f de x dx. Tá vendo aqui o produto? Ó? Condicional vezes a marginal dá a conjunta, que é o que tem aqui. X menos mi de x. Bom, estou integrando y, isso é constante. F de x dx é constante também. Vem para cá. Tá? Então eu vou resolver essa integral primeiro. E quem é essa integral? É isso que está aqui. Então, x menos mi de x vezes isso que está aqui, ρ sigma x sigma y vezes x menos mi de x, isso aqui ao quadrado, certo? F de x dx. Ok, isso aqui é constante, sai daqui, tá? Aqui está trocado, né? Está trocado, pessoal. Sigma y, sigma x. Não, sigma y, sigma x. Tá? Isso aqui é constante, sai. E vai ficar isso daqui. X menos mi de x ao quadrado. F de x dx. Menos infinito a mais infinito. Ora, mas essa integral é a variância de x, né? É a esperança de x menos a média de x ao quadrado, isso é a variância de x. E aí isso vai ficar ρ sigma y sigma x. Então a covariância de x e y é ρ sigma y sigma x, certo? Agora convém a gente definir o seguinte: a correlação de x e y é uma quantidade que a gente define como a covariância de x e y sobre sigma x, sigma y, certo? Eu já falo mais sobre o que é a correlação. Então, no nosso caso, essa covariância deu ρ sigma x, sigma y
sobre sigma x, sigma y, isso dá ρ. Então, essa quantidade que eu estou definindo agora, a correlação, na normal bivariada, é esse parâmetrozinho ρ. Qual é a vantagem de trabalhar com a correlação ao contrário da covariância? Perceba, se você estiver medindo essas quantidades x e y, lembra que a covariância é uma medida de associação, né? Se a covariância é muito positiva, você tem uma forte associação linear entre x e y, tal que quando x cresce, y cresce. Se ela é muito negativa, você ainda tem uma forte associação linear, mas no sentido oposto. Se x cresce, y decresce. A interpretação da correlação é exatamente a mesma, né? Você está vendo que você está dividindo a covariância por uma coisa aqui, você está mudando a escala da covariância, mas a interpretação continua a mesma, tá? O que é que acontece? Se x e y são medidos em metros, por exemplo, a covariância seria medida em metros ao quadrado. E aí fica um pouco difícil, um pouco contraintuitivo talvez, você trabalhar com essa medida de associação entre as duas coisas, mas essa medida está em uma outra dimensão, né? Metros para metros ao quadrado, você está saindo ali de comprimento para a área, fica um pouco chato. Além do mais, se você estiver comparando conjuntos de dados diferentes, é complicado falar dessa associação se tiver uma unidade de medida lá. A correlação, ela é adimensional. Perceba que se isso daqui está em metros, isso daqui está em metros, isso também está em metros, isso daqui também está em metros, as unidades se cancelam e você tem algo que é adimensional. Então fica mais fácil você olhar para um conjunto de dados, em vez de ver que a covariância deu 150 metros ao quadrado, você vai olhar e vai ver que a correlação deu 0,95. E aí é mais fácil comunicar um resultado, é mais fácil entender se a associação lá está forte ou não, olhando para esse número que é adimensional. E a gente vai mostrar também que esse número está sempre entre menos 1 e 1, tá ok? Então, deixa eu ver aqui na nota de aula qual é o próximo ponto, tá? Então, isso é a correlação, isso daqui é a correlação, a interpretação é a mesma da covariância, as vantagens, ela é adimensional e ela está presa nesse intervalo, então é mais fácil saber se está com uma associação linear muito forte assim, ou se a associação é fraca e os pontos não têm nenhuma tendência para cima ou para baixo, tá? Fica mais fácil. Vamos mostrar que isso daqui é verdade então, certo? A correlação está sempre entre menos 1 e 1. Aqui é um truquezinho, então, teorema. Ρ está sempre entre menos 1 e 1. A prova disso é só um truque. A variância de x sobre sigma x mais a variância de y sobre sigma y certamente é maior ou igual a zero, porque a variância é maior ou igual a zero, essa variância é maior ou igual a zero, a soma é maior ou igual a zero, tá? Perdão. É isso daqui que eu quero, certo? A variância disso daqui é maior ou igual a zero, porque, enfim, toda variância é maior ou igual a zero. Agora, quem é a variância da soma? Nós vimos na última aula que era variância do primeiro mais variância do segundo mais 2 vezes a covariância do primeiro com o segundo. Isso aqui é maior ou igual a zero. Bom, isso daqui, gente, a variância de x sobre sigma x é 1. Por quê? A constante aqui na variância, 1 sobre sigma x, sai ao quadrado. Então fica 1 sobre sigma x ao quadrado. Vezes a variância de x, que é sigma x ao quadrado. Então isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Então você vai ficar com 2 mais 2 vezes. Bom, a covariância, lembra que as constantes saem da covariância multiplicando, né? Então aqui fica sigma x, sigma y, covariância de x e y maior ou igual a zero. Ora, isso aqui acontece se somente se covariância sobre sigma x, sigma y
É o ρ, é a correlação. Então 2 mais 2 vezes ρ é maior ou igual a zero. Isso quer dizer que o ρ é maior ou igual que menos 1. Passo 2 para lá, vem menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, ρ é maior ou igual que menos 1. Para ver a outra desigualdade, ρ menor ou igual que 1, é só você trocar esse sinal. Só troca o sinal e você consegue essa outra desigualdade, certo? E aí eu vou omitir essa prova, tá? Ok, correlação é isso. Vamos ver um exemplo aqui A gente trabalhou pouco esperança condicional, eu queria resolver um exemplo aqui rapidinho. Então, como é que a gente calcula a esperança condicional de x dado y? Isso aqui, como você pode imaginar, é a integral de x, f de x dado y, a condicional, dx. Certo? Perceba que a esperança de x dado y é uma variável aleatória função de y, certo? Esperança de x dado y é função de y. Isso daqui não é um número, isso daqui é uma variável aleatória, certo? Se você substituir o y por um valor observado, aí você tem um número, mas é como se você estivesse observando essa variável aleatória. Isso daqui não é número, isso daqui é variável aleatória. Quando você condiciona aqui, você ainda vai ter o y nessa expressão. Você vai integrar em x, mas você vai ter o y ainda aqui nessa expressão, certo? Então, por exemplo, se a densidade conjunta f de xy é e elevado a menos x sobre y, e elevado a menos y sobre y, isso aqui é um exemplo do Ross, e eu quero calcular isso daqui. Bom, vamos lá. Primeiro eu preciso da densidade condicional de x dado y. Para a densidade condicional de x dado y, eu preciso da densidade marginal de y. Então, eu vou integrar em x, isso daqui é para x e y maiores do que zero, tá? Então, eu vou integrar em x essa densidade aqui, dx, certo? Eu integro a densidade conjunta em x para conseguir a densidade marginal em y. Então, tudo que não tem x vai lá para fora. Então, vai ficar e elevado a menos y, mas eu vou espertamente deixar esse 1 sobre y aqui. Por quê? Porque agora o que eu tenho aqui dentro é a densidade de uma exponencial com parâmetro 1 sobre y. Né? Ó, lambda é elevado a menos lambda x. Isso aqui é uma densidade exponencial, portanto isso daqui é a integral da densidade da exponencial. E a marginal de y é elevado a menos y, se o y maior do que zero, zero caso contrário. Então a densidade condicional de x dado y é a conjunta dividido pela marginal. Então, se é 1 sobre y é elevado a menos x sobre y. Ou seja, a distribuição condicional de x dado y é uma exponencial com parâmetro 1 sobre y. Isso aqui para x maior ou igual a zero, certo? Y maior ou igual a zero também. Tá? Quem é a esperança disso daqui? Bom, a esperança na exponencial é 1 sobre o parâmetro. Então, a esperança de x dado y é y. Ok? A esperança de x dado y é y. 1 sobre isso daqui. Veja, como eu disse, isso é variável aleatória. Tá? Então, aí foi um exemplo. Tem uma propriedade legal da esperança condicional que vocês vão usar muito, tá certo? É um truque muito bom para resolver várias questões de probabilidade, que é o seguinte: a esperança da esperança condicional te dá a esperança irrestrita, certo? A esperança da esperança condicional te dá a esperança dessa variável aleatória.
Como é que a gente vê isso? Bom, vamos abrir isso daqui. Isso é a integral de esperança de x dado y igual a yzinho vezes. Perceba que isso que está aqui dentro é a função de y. Isso é uma variável aleatória que é a função de y. O valor esperado dela é ela, né, no ponto yzinho, vezes a densidade de y dy. Perfeito? Agora, isso daqui vai ser a integral menos infinito a mais infinito dessa esperança condicional aqui, que é a integral de x, f de xy sobre f de y dx, f de y dy. E aí, se você ajeitar, f de y cancela com f de y, x, f de xy, dx dy. Ora, isso é a esperança de x, né? A integral dessa função vezes a densidade é a esperança dessa função. Isso é a esperança de x. Se você não quiser fazer aqui de duas dimensões direto para cá, bom, integre em y primeiro, você vai ficar com a marginal de x e vai ficar a integral de x, f de x dx, da esperança de x. Tá? Então, a esperança da esperança condicional dá a esperança da variável aleatória. Isso aqui é bem legal, gente, porque permite você fazer contas do tipo, você pode ter uma soma cujo número de termos é variável aleatória. Exemplo, seguros. Você tem x1, x2, xis aqui, representando o valor de sinistros em uma carteira de seguro. Uma carteira de seguro é um conjunto de pessoas que estão seguradas por uma seguradora, certo? Cada x é o prejuízo, entre aspas, que a pessoa está causando ali quando sofre um acidente ou algo do tipo, para a seguradora, tá? O número de pessoas que sofrem sinistros, que sofrem acidentes e que pedem auxílio à seguradora é uma coisa aleatória também. Você pode dizer, por exemplo, que esse N é Poisson com um certo parâmetro lambda. Isso daqui eu vou chamar de S, certo? Uma coisa interessante para a seguradora é saber qual o valor esperado do total de dinheiro que ela tem que pagar para os seus segurados em virtude de reclamações de sinistro, certo? Então, para calcular o valor esperado de S, bom, eu não posso dizer que é a soma desses caras, porque a quantidade é aleatória. Eu não sei quantos termos tem, mas eu sei disso. Essa é a esperança da esperança de S dado N. E quando você condiciona e quando você tem informação sobre N, quando você condiciona ao conhecimento sobre N, isso daqui é uma quantidade finita, certo? Então isso daqui fica esperança, supondo que todos eles têm a mesma distribuição, isso vai ser a esperança desse, mais a esperança desse, mais a esperança desse, até o final, eu vou dizer que é a esperança de x vezes N, certo? Que isso é a esperança de x vezes N, tá? Opa, desculpa, gente. Não x, esperança de x, mi de x, certo? Vai ser a esperança desse, mais a esperança desse, até a esperança desse. Isso é mi de x, mais mi de x, mais mi de x, n vezes. Lembra, a esperança condicional é função dessa variável aleatória aqui. Tá? Então, peguei o valor esperado aqui do x, mi de x, vezes n, dá isso daqui. Bom, isso daqui é constante para n, né? Então, sai, fica mi de x vezes lambda, que é a esperança do n aqui. E aí você tem o valor médio ali que a seguradora espera enxergar na sua carteira de seguros. Tá? Então, esse resultado aqui é super importante. Vocês podem abusar muito dele em várias questões de probabilidade. Isso quando você for lá pegar um livro mais avançado para estudar para o seu mestrado, ou quando você estiver reforçando a matéria de prova. Lembre-se, vocês vão estudar probabilidade até o final do curso, certo? O livro do Ross ou o livro do Magalhães
é algo que você resolve 2 vezes, 2,5 vezes ao longo da sua graduação. Tem que se manter estudando esse negócio. Um outro exemplo que tem no Ross também, e é bem divertido, ele diz o seguinte, olha, uma pessoa está numa mina e na frente dela tem 3 portas, a porta A, a porta B, a porta C. A pessoa não sabe o que essas portas, aonde essas portas levam, tá? A porta A, ela te leva a sair da mina com 3 horas de caminhada. Na porta A, você consegue sair da mina com 3 horas de caminhada. Na porta B, você volta para o canto onde você está após 5 horas de caminhada. Então ela é um loop, tá certo? Essa B não te leva para fora da mina, você acaba voltando para onde você está depois de caminhar por 5 horas. E a porta C, ela te leva a sair da mina, ela te leva para o mesmo canto que você estava após 7 horas de caminhada. Aí a pergunta é, qual é o tempo médio que essa pessoa leva para sair dessa mina? Tá? Qual é o tempo médio que essa pessoa leva para sair dessa mina? Tá ok? Então vou fazer assim, y vai ser uma variável aleatória que diz qual a porta a pessoa escolheu. Então y é igual a B ou C. Comprobe 1/3 em cada uma dessas situações. A pessoa, como ela não sabe, ela escolhe ao acaso uma das 3 portas. Tá? Tá aqui y e a distribuição de y é isso daqui. X é o tempo até sair da mina. Bom, eu não sei o valor esperado de x, mas eu sei que o valor esperado de x dado y igual a A, o valor esperado de x dado y igual a A é 3 horas. O valor esperado de x dado y igual a B, o que é que vai acontecer? A pessoa vai andar 5 horas e vai voltar para onde estava. E onde ela está, para ela sair, ela gasta em média esperança de x horas. Né? Ela voltou para o ponto onde ela estava, então a esperança de x dado y igual a B é 5 horas para dar uma volta e voltar para o mesmo canto, mas o tempo médio para sair. E por fim, a esperança de x dado y igual a C é 7 mais esperança de x. Porque ela leva 7 horas para voltar para onde ela está e quando ela está ali no começo de novo, ela gasta esperança de x horas para sair. Certo? E eu sei que a esperança de x é a esperança da esperança de x dado y. Tá? Então, veja, esperança de x dado y é função de y, é uma variável aleatória em y. A esperança dela, y é discreto, tá? Y é uma variável aleatória discreta. Então, a esperança dela vai ser somatório da esperança de x dado y igual a yzinho vezes a probabilidade de y ser igual a yzinho. Esse yzinho pode ser A, B ou C. Então, isso vai ser 1/3 vezes 3 horas, mais 1/3 vezes 5 mais E de x, mais 1/3 vezes 7 mais E de x. Isso vai ser 1 mais 5 mais 7 dá 12, dividido por 3, 4, mais 2/3 de E de x. Ok? Então, esperança de x é igual a 5 mais 2/3 de E de x. Isso quer dizer que 1/3 de esperança de x, estou passando esse cara para lá, é igual a 5. A pessoa leva em média 15 horas para sair da mina. Tá certo? Bem divertido, né? Certo, pessoal, isso conclui a nossa matéria. Esses são os conceitos. O que resta agora é treino. Tá? A gente vai começar nossas avaliações naquele mesmo esquema.
fazendo aquelas provas e eu vou pegar a maior nota das provas dessa matéria, tá certo? A gente vai fazer isso até o final. E não se esqueçam, acabou essa disciplina, dá uma folga aí, tá um momento horrível para todo mundo, mas dá uma relaxada, aproveita as suas férias da melhor maneira possível, dadas as circunstâncias, mas eventualmente você vai ter que estudar probabilidade de novo. Ah, é porque eu não me esforcei na cadeira, eu como aluno não me esforcei na cadeira? Não. Ah, é porque a cadeira é muito corrida, o tempo é muito curto? Não exatamente isso, certo? É porque precisa mesmo. Isso aqui não é uma coisa que você aprende em um ano. Isso aqui é um aprendizado contínuo. Vocês vão ver que vocês não vão parar de descobrir truques, artifícios para resolver questões, certo? Tem alguns desses artifícios que dão livros inteiros, tá? Tem algumas coisas ali que o Paul Erdos e alguns colegas fizeram, por exemplo, que são artifícios combinatórios que dão um livro inteiro, tá? Então, se mantenham ativos nessa área, não esqueçam de probabilidade, é a base do curso junto com inferência. Tenham um bom aproveitamento na cadeira de inferência, certo? De novo, inferência é uma cadeira que se estuda com um livro, não com nota de aula, não com lista de exercício, não com vídeo aula, tá? É você e o livro, assim, essas outras coisas ajudam, sem dúvida, mas assim como probabilidade é você e o livro na sua frente, tá certo? Não tem segredo. E horas, muitas horas, pacientemente, sem pressa, mas gastem as horas para fazer essas coisas. É isso aí, pessoal, até sexta.